Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e a gente vai para a segunda parte da tecnologia do século XXI, construindo o espaço geográfico virtual. Vem comigo, estou te esperando. Vamos lá, galera. A gente chega então na quarta revolução industrial. Para você pegar e recapitular o que seria a terceira, a segunda e a primeira, volta lá no primeiro vídeo, não perde tempo, volta lá no primeiro vídeo, vídeo de Revolução Industrial, século XXI, parte 1, e a gente começa aqui a nossa parte 2, falando da quarta revolução. E aí, quando nós falamos da quarta revolução industrial, a primeira dica para vocês lembra do seguinte: no século XVIII, a máquina é introduzida no processo produtivo, mas é uma máquina manuseada pelo homem. No século XIX e no século XX, você tem uma máquina programada pelo homem. É a robotização ou automação da produção. A máquina faz o que o homem a programa para fazer. Tudo bem? Quando nós chegamos em uma quarta revolução industrial, em uma revolução industrial 4.0, a máquina pensa. A máquina pensa. É a inteligência artificial. Então, essa é a primeira coisa que você tem que assimilar. Falou da quarta revolução industrial? Você está falando de inteligência artificial. Pegou uma questão falando de inteligência artificial, já faz referência à quarta revolução. E aí você vai lembrar, por exemplo, de alguns filmes clássicos, como Exterminador do Futuro. Você vai lembrar do filme Eu, Robô, com Will Smith, que são filmes que falam de uma inteligência artificial lá na frente, em um futuro, um pouco sombrio, dominando e querendo exterminar a raça humana. São previsões ali meio que apocalípticas. Mas preste atenção, essa inteligência artificial, ela já existe, por exemplo, no teu celular. Quando você está lá na sua barra lá de explorar no Instagram, e ela começa a sugerir para vocês novas amizades. E aparece um termo lá embaixo dizendo assim: semelhantes às contas que você interagiu. Então, peraí, como é que o celular sabe com quem é que eu estou interagindo? Porque o celular hoje é uma grande inteligência artificial. Então, sim, o celular sabe com quem é que você está interagindo. E dentro dessa inteligência artificial, eu te convido a assistir um vídeo da entrevista da Sofia. Sabe quem é a Sofia? É a robô mais inteligente do mundo. É a primeira humanoide. É a primeira espécie robótica com características físicas de um ser humano capaz de pensar. Assiste a entrevista. E depois, só anota do ladinho: fiquei com medo, foi de boa. Tenho quase certeza que a maioria vai ficar com medo, sim. Porque você imaginar uma inteligência artificial que tem sentimentos, que pensa e que faz ações que o homem não a programa para fazer, é algo de se pensar. Lembrando que essa inteligência artificial, ela está no seu celular, ela está no seu notebook, ela está de repente no seu Apple Watch, está no MacBook. Essa inteligência artificial, ela já faz leitura facial, já faz reconhecimento digital. E hoje, dentro dos bancos, são chamados gerentes virtuais. São aquelas relações, transações bancárias, que antes se precisava ir até ao banco para elas poderem ser feitas, e hoje elas são feitas através das telas do aparelho celular. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar. Olha só, hoje o mundo, ele vive uma novíssima Guerra Fria. Você teve a Guerra Fria lá da segunda metade do século XX, Estados Unidos e União Soviética, e as grandes disputas eram disputas políticas e principalmente militares. Tecnologias armamentistas e tecnologias de corrida espacial, de conquista do espaço. Muitas das inovações tecnológicas que nós temos hoje, se consolidando no século XXI, são inovações tecnológicas lá dessa metade do século XX, lá dessa Guerra Fria. Hoje, essa nova Guerra Fria vai em cima de tecnologia de informação. E sabe quais são as duas grandes potências que estão nessa nova corrida de tecnologias informacionais? Os Estados Unidos e a China.
A economia chinesa, ela tende a se consolidar como a maior economia do planeta nos próximos 5 anos. Você tem que também estar muito atento para isso. O crescimento da economia chinesa dentro dos últimos anos. Na verdade, dentro das últimas 3 décadas. Não te preocupa, aqui é atualidades. Você vai ter uma aula falando disso. Deslocamento do eixo econômico global. Não procura isso em outro material, não. Tu vai ver só aqui. Isso eu te garanto. Tá bom? Então, nessa nova disputa, nessa nova corrida, é China e Estados Unidos. Uma grande disputa tecnológica e informacional. Tanto que a capa da revista The Economist, que é uma revista norte-americana, depois joga lá no Google, dá uma olhadinha, tem muitas informações bacanas, tá? Você vai ver uma série de reportagens falando de todos os investimentos que essas duas megapotências vêm fazendo em tecnologia de produção de telefonia móvel, olha a Apple, olha a Xiaomi, certo? Tecnologia móvel, produção de aplicativos, é isso, essa quarta revolução industrial. Mas o que isso acaba impactando? Ou melhor, já impactou. Você tem dentro do mundo hoje um mundo cada vez mais conectado. Você tem um mundo cada vez mais interativo, com várias formas de, por exemplo, realidade ampliada. E você teve, olha só, essa imagem é muito bacana. É a imagem que fala da importância das redes sociais nos movimentos que movimentaram o mundo nos últimos anos. Essa imagem aqui, o símbolo do Facebook, o símbolo do Twitter e o símbolo do MSN foram as principais redes sociais responsáveis por organizar os movimentos da Primavera Árabe, um conjunto de manifestações que derrubou governos ditatoriais no norte dessa África, no norte do continente africano, ali em 2010 e 2011. Esse avanço tecnológico também vem mudando o sistema organizacional social. Por exemplo, você já deve ter se deparado, em algum momento estava andando aqui, e bateu em alguém que estava andando, olhando para o celular. Sabia que em cidades europeias você já tem uma via na calçada exclusiva para quem está mexendo no celular? Tem. E aqui vem a charge, né? Vamos parar, dar preferência para quem está mexendo no celular. As relações sociais, elas também acabaram sofrendo modificações. Você tem crianças interagindo através do celular e deixando as chamadas brincadeiras tradicionais, e de repente você já se deparou com essa cena aqui, onde você chega num restaurante, chega em algum lugar, e a primeira pergunta que é feita não é, me dá aí o cardápio. Na verdade, a primeira pergunta que é feita é, qual é a senha do Wi-Fi? E aí todo mundo começa a baixar a cabeça e interagir no mundo virtual e saindo do mundo real. E aí pega o celular dessa pessoa, ela começa até a se tremer. Nomofobia, o desconforto, o medo de ficar desconectado. É aquela hora que você sai de casa, está chegando onde você quer, aí você bota a mão no bolso, cadê o celular? E aí vem aquele frio e você pensa, eu vou me atrasar, mas o meu celular eu não deixo em casa. Esses avanços tecnológicos nos últimos anos vêm promovendo e consolidando o chamado desemprego estrutural. O homem sendo substituído das funções mais básicas até as funções mais avançadas, mais específicas por uma tecnologia. Robotização, automação ou inteligência artificial. E aí vem um dado para você interessante. 47% de todos os empregos que existem no mundo hoje irão desaparecer nos próximos 20 anos. 47% dos empregos que existem no mundo hoje irão desaparecer nos próximos 20 anos. E aí depois você vai dar uma olhada no material que está disponível para você e você vai ver as profissões que tendem a desaparecer nos próximos 20 anos no planeta. E aí, para você ficar ligado, uma criança que nasce hoje, 2020, a profissão que ela vai seguir nem sequer existe ainda. Consegue entender?
As profissões, elas estão mudando de uma maneira muito dinâmica. As relações sociais estão mudando de uma maneira muito dinâmica. Tudo isso por conta de todas essas inovações que ocorreram no século passado e estão avançando e se consolidando agora no século XXI. Depois do 11 de setembro de 2011, a expressão, a frase mundial era: o mundo não será mais o mesmo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. O mundo não será mais o mesmo depois do 11 de setembro de 2001. Quer ver uma coisa? O mundo não será mais o mesmo depois de 2020, depois do Covid, depois do isolamento social. O mundo não será mais o mesmo. Estejamos cada vez mais preparados para o novo normal. E quer que eu te conte um segredo? Ainda bem que o mundo não vai ser mais o mesmo, porque uma das melhores coisas da vida é mudar, é evoluir. Beijo grande, fica com Deus, aí se vê. Tchau.